Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Sábado, dia 12 de junho de 2021, programa de número 1583, Dia dos Namorados. E o Mr. Kilohertz está aqui do meu lado dizendo que ganhou um rádio que sintoniza DRM da namorada dele. Muito bom esse presente, hein, Mr. Kilohertz? Parabéns. Afinal, é raro alguém dar um rádio de presente hoje em dia, no meio de tantas tecnologias como celulares por aí e assim por diante, né? E amanhã, dia 13 de junho, também completa 40 anos do falecimento do grande nome do cinema brasileiro, o Amácio Mazzaropi, que alegrou muito a minha geração. Importante dizer que em 1946, Mazzaropi trabalhou na Rádio Tupi de São Paulo, no programa chamado Rancho Alegre. No programa de hoje, aqui no Encontro DX, além das participações dos nossos amigos, como acontece todos os sábados, estamos com mais um arquivo do rádio. Trouxemos para nossos amigos um material do meu arquivo da Voz da América do ano de 1990, o Super Clube dos Ouvintes, apresentado pelo Luiz Edmundo, para fecharmos os programas que nós fizemos com ele, fazendo a entrevista com o Luiz Edmundo. Esperamos que o programa seja do seu agrado e, como sempre, ficamos gratos pelo seu contato e pelo e-mail encontrodx@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, programa Encontro DX. Memória musical. Encontro DX. Iniciamos o Memória 196, Sorri. Mundo DX. Mundo DX. Iniciamos o Mundo DX com a participação do DX Clube do Brasil. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. Um destes áudios é da Rádio Brasil de Campinas, no estado de São Paulo, que há alguns anos transmitiu em 4.785 kHz em ondas tropicais. A seguir, escutem o início do programa Alô Campinas, meu amor, gravado pelo Antônio Ribeiro da Mota na década de 1990. A Rádio Brasil de Campinas, transmitindo em ondas tropicais, faz parte da história no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. Ouçam um áudio histórico e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. Esta é a ZYK 678, 1270 kHz, onda média. ZYV 857, 4.785 kHz, 63 metros. Emissoras da Rádio Brasil, Campinas, Valinhos, estado de São Paulo. Agora são 7h02 em Campinas. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Brasil. Estamos iniciando o programa Alô Campinas, meu amor. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, faça como o César Hazek. Envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Na terça-feira, 8 de junho, o sinal da Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás, voltou a ser captado em 11.815 kHz. Ele foi monitorado em diversas localidades do país, principalmente na região Nordeste, como em Fronteiras, no Piauí, pelo Ian José da Silva Ferreira e também em Imperatriz, no Maranhão, pelo Matheus Alonso. Já a outra frequência da Brasil Central, a de 4.985 kHz, também passava por manutenção, mas que voltaria a funcionar brevemente, conforme informou a emissora em resposta enviada ao Wender Marques de Unai, Minas. Até o último dia 9 de junho, no entanto, 4.985 kHz ainda estava em silêncio.
O Ian José da Silva Ferreira lembra que a Rádio Brasil Central possui um cartão QSL de confirmação impresso. No entanto, a emissora somente envia ele a quem remeter um informe de recepção pelo correio tradicional. Ouçam a seguir a gravação realizada pelo Matheus Alonso em 8 de junho da emissora goiana. Gol da SAP. Rádio Brasil Central são 3h20. Primeiro lugar no coração do Brasil. Rádio Brasil Central AM. Frequência de qualidade. E a Rádio Clube do Pará é uma das poucas emissoras comerciais brasileiras que ainda transmite em ondas curtas, o que é muito elogiável. Ela é uma emissora que irradia uma programação bem regional, executando músicas paraenses e também cobrindo o futebol daquele estado. Em Salvador, na Bahia, César Razek captou a emissora no último dia 5 de junho em 4.885 kHz, às 18h53 no horário de Brasília. Naquele momento, o narrador informava que seria executado o hino do Pará antes do início da partida em que o Remo venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 na Série B do Campeonato Brasileiro. Ouçam o áudio. E também os jogadores do clube estão na apresentação do Brasil de Pelotas para a execução do hino nacional brasileiro e também o hino do estado do Pará. Aqui é do clube, aí você ouvinte estão em primeiro lugar. Não é do clube do Pará. E a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas, tem tido boa performance de sintonia em suas duas frequências de ondas curtas, 6.010 e 15.190 kHz. Em Unai, Minas, o Ender Marques captou a emissora no último dia 8 de junho nos dois canais com boa qualidade de recepção. E o programa em português da RAI Argentina ao Mundo, que era para ser veiculado na frequência de 5.800 kHz da Rádio Miami, às 2 horas no tempo universal na noite da quarta-feira, 9 de junho, não foi ao ar. Em seu lugar, entrou uma playlist de músicas, incluindo um fado e a identificação em inglês na voz de Bob Zanotti, antigo locutor da extinta Rádio Suíça. A monitoria foi feita pelo Ian José da Silva Ferreira em Fronteiras, Piauí. Em maio, a RAI anunciou que emitiria seu programa em português apenas uma vez por semana, nas noites de quartas-feiras. O que será que está acontecendo? Vamos aguardar os próximos capítulos envolvendo a RAI Argentina ao Mundo e a Rádio Miami. A seguir, ouça um trecho da playlist que estava no ar ao invés da emissão em português, gravado pelo Ian José da Silva Ferreira. Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. E desde Guadalajara, no México, Javier Nungaray informa que recebeu correspondência contendo cartões QSLs de confirmação remetidos pela Rádio Romênia Internacional. Lembramos que grande parte das emissoras continua enviando correspondência aos ouvintes, apesar das restrições impostas pela pandemia. E agora a última informação. A partir de 6 de junho, o programa Rincão de Exista, transmitido aos domingos pela programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional, passou a veicular um boletim da Associación Española de Radioescucha. Pedro Sedano fala de notícias do mundo do dechismo sempre no primeiro domingo de cada mês. Rincão de Exista é apresentado por Victoria Sepsiu. Terminamos este boletim com um pequeno trecho do boletim da Associación Española de Radioescucha e boas escutas a todos. Por último, Radio Free Asia anuncia una nueva tarjeta QSL dedicada en esta ocasión a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, Japón, y que han sido reprogramados para celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete. Vou contar a história
de 4 estações de rádio misteriosas que transmitiam mensagens secretas de autoria de Mate Fratos. Quarta história. Canção do Código Morse da Colômbia. O coronel José Espejo assistiu ao vídeo granulado de uma tela de TV, mostrando 16 soldados colombianos acorrentados dentro de um campo de prisioneiros de guerra guardado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, nas profundezas da selva. Espejo, especialista em comunicação do Exército Colombiano, ligou para o publicitário Juan Carlos Ortiz em 2010 com um plano. Apenas 2 anos antes, Espejo lançou 7 milhões de chupetas por via aérea em áreas controladas pela FARC, em uma tentativa de fazer com que as guerrilheiras grávidas desertassem. Missões de comando arriscadas foram lançadas em campos semelhantes, localizados em toda a região. E Espejo precisava informar os prisioneiros de um possível resgate. Juntos, Espejo e Ortiz recrutaram músicos e policiais militares familiarizados com o código Morse para criar uma cativante canção pop chamada Better Days, de Natália Gutierrez e Ângelo. A música foi transmitida em 130 pequenas estações de rádio, alcançando mais de 3 milhões de ouvintes. Um luxo, senão o único, para os prisioneiros de guerra era o acesso à rádio de ondas curtas. Enquanto os rebeldes da FARC acenavam com a cabeça ao som de Better Days, os prisioneiros de guerra traduziam o código Morse escondido na batida depois da letra. Ouça esta mensagem, irmão. A mensagem codificada diz: 19 pessoas resgatadas. Você é o próximo. Não perca a esperança. Falou Ulisses Galete. Ouvimos Célio Romais e Ulisses Galete, do DX Clube do Brasil, e agora chegou a hora da participação da Associação DX do Brasil com Jailton do Amaral. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Nacional de Brasília completa 63 anos com expansão para FM e web. Em 31 de maio de 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek fazia o discurso de inauguração da Rádio Nacional de Brasília, a primeira de uma capital federal que nem havia sido fundada. Exatamente 63 anos depois, a emissora segue na tradicional frequência 980M, ensaia a expansão da programação para o FM e cresce na internet. Além de ter parte da programação vinculada na Rádio Nacional FM, rádio fundada em 1976 e que pode ser sintonizada na frequência 96.1 FM em Brasília, a programação da Rádio Nacional de Brasília está sendo exibida na faixa 87.1 FM em São Paulo, Belo Horizonte e Recife desde o dia 7 de maio. Essa frequência está na chamada banda estendida FM, viabilizada com o desligamento analógico de canais de televisão que ocupavam uma parte do aspecto dos rádios. Os aparelhos de rádios mais modernos já pegam a faixa estendida a partir de 76.1 MHz. A maior vantagem de AM é a questão do alcance. O sinal da AM viaja mais longe do que o da FM. Por outro lado, no FM, a qualidade do áudio é melhor do que o áudio em AM. Isso por conta da diferença de modulação, explica o gerente executivo de engenharia da Empresa Brasil de Comunicação, Wagner Bastos. Para Luciano Seixas, gerente executivo da Rádio Nacional, a expansão para a FM fará com que mais gente conheça a histórica Rádio de Brasília. A expansão representa a oportunidade de alcançar novos públicos, que estão em São Paulo, Belo Horizonte e Recife, locais onde não se tinha acesso direto à rádio pelo FM, afirma ele. Um dos novos ouvintes da Rádio Nacional de Brasília é o professor de História Eduardo Ferreira de Araújo. Morador de São Paulo, ele começou a ouvir a Nacional com a frequência no FM na capital paulista. Eu vi uma matéria que a Rádio Nacional iria estrear no dia 7 de maio e fiquei interessado. Ouvi e descobri que ela tem uma programação diferenciada em relação às rádios de São Paulo. A gente tem uma dimensão maior do próprio Brasil, relata ele. No programa Eu de Cá, Você de Lá, um dos mais tradicionais da emissora, no ar desde o final da década de 1970, ouvintes das cidades
conectados com a nova frequência também já se manifestaram sobre a nova frequência. Eu ouvi o programa por celular ou internet e agora é pela FM 87.1, relatou o ouvinte Israel Queiroz de Belo Horizonte. Apesar da ida para a FM da criação de novos públicos, Seixas ressalta que não existe qualquer previsão de a rádio deixar de ser transmitida em AM. É importante destacar que a frequência 980 kHz tem uma potência única. Se estivéssemos operando em potência máxima, teríamos um alcance inclusive internacional, aponta ele. Não é só pelas ondas do rádio que a Nacional tem chegado à casa dos ouvintes. Por meio do site do aplicativo Rádio EBC, a Nacional de Brasília também alcança internautas. Dados do Google Analytics, ferramenta de monitoramento de audiência na internet, apontam que a página do player da rádio é uma das mais acessadas no site. Para Alessandra Esteves, gerente de jornalismo web da empresa Brasil de Comunicação, o site ajuda a Nacional a romper o alcance do dial. Precisamos considerar também que cada vez mais as pessoas estão inseridas nas plataformas digitais, então é um público que tende a crescer e não conhece fronteiras. Seja em Brasília ou até mesmo em outro país, é possível ouvir a programação da Nacional, diz ela. O motorista Cleidmar Nunes, da cidade de Taguatinga, Tocantins, conta que a internet mudou a relação dele com a Rádio Nacional. Escuta a Nacional desde que me entendo por gente. Eu via na fazenda, na radinho de pilha. Eu fui me adaptando e hoje escuto a rádio pela internet. Tem uma qualidade muito melhor. Não tem a questão do som ficar fungindo como no rádio, conta ele. Cleidmar também relata que a Nacional me inspirou a participar como ouvinte e até ter um programa de rádio em sua cidade. Eu tinha muita vontade de participar, até escrevi cartas e não enviei. Mas com a internet comecei a participar e neste ano enviei uma mensagem. Agora participo direto. Tem um programa de rádio na cidade e posso dizer que 100% de inspiração para criá-lo foi na Rádio Nacional. Entregar o conteúdo da rádio em diversas plataformas é a tendência para o futuro, aponta Luciano Seixas. Através da instalação dos canais de faixa estendida, do site das rádios EBC e do aplicativo, estamos expandindo o nosso alcance junto ao público ouvinte em todo o mundo, completa Luciano Seixas. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Após a participação do Jailton do Amaral, eu chamo direto de Caruaru, no Pernambuco, o meu amigo Antônio Avelino. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 UTC em 11.940 e 17.855 kHz de terça a sábado. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 11.885 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às quintas-feiras. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23h UTC em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul e em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2h UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 14 às 22h UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010
e 7.780 kHz para América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC, em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2h UTC, em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 UTC, em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ World Last Chance transmite sua programação em idioma espanhol de 9 às 10h UTC, em 9.330 kHz, das 12 às 13h UTC, em 9.330 kHz, das 13 às 14h UTC, em 9.330 kHz. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 UTC, em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22h UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX, apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0h a 1h UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2h UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12h UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19h UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h a 0h UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 2 às 3h UTC, em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0h UTC, em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, das 0h às 14h UTC, em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC, em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 2h27 UTC, em 9.955 kHz. Das 3 às 3h27 UTC, em 9.955 kHz. Das 11h30 às 12h UTC, em 5.010 kHz. Das 12 às 12h27 UTC, em 9.955 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC, em 9.410 kHz. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Muito obrigado, Antônio Avelino, e para encerrar o Mundo DX, eu conto com o meu amigo Francisco Blassini, que vem falar do rádio digital, o DRM. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 12 de junho de 2021, com a segunda parte do nosso programa especial de perguntas e respostas. Vamos acompanhar. Então, por fim, as recepções digitais na atualidade. Hoje, nós temos então a Rádio Romênia Internacional transmitindo em espanhol, 9.620 kHz DRM, das 18
às 19 horas, no horário de Brasília. Eu considero que é uma transmissão excepcional, que inclusive é uma das salvaguardas das ondas curtas do rádio hoje, pois é a melhor recepção que temos de rádio em ondas curtas em termos de qualidade, em termos de nível de sinal. Infelizmente, temos observado muitas emissoras saindo do dial, e a Romênia ela tem trazido, inclusive nos outros serviços para outros países, uma qualidade excepcional e incrível, mesmo com a atual baixa na atividade solar. Estamos numa baixa muito profunda, e também quanto à aproximação com o inverno, que também agrava essa situação de recepção de emissoras. Temos também a Rádio Marti dos Estados Unidos, em 7.345 kHz, tendo melhor recepção das 22 às 23 horas no horário de Brasília. Só que ela sofre muita interferência. Infelizmente, acaba que só nesse período ela tem uma recepção porque não há interferência, mas já é o declínio da propagação dela. Pois a emissora transmite das 14 às 23 horas no horário de Brasília. Então, no início da tarde até quase final da noite. E é o que temos hoje de recepções boas no Brasil. Demais estações ou têm outras áreas-alvo ou não chegam no Brasil. Hoje temos a Romênia como a que tem maior cobertura global, seja pelo desempenho dos transmissores e tal, a maior cobertura global. Ela chega inclusive no Japão, para vocês terem uma ideia. Então, como eu falei para vocês, o mercado do DRM no Brasil hoje, ele está numa situação de impasse. Um impasse entre a EBC, por meio da Rádio Nacional da Amazônia, para aquisição de transmissores junto à empresa BT Transmitters de Porto Alegre. Infelizmente, até o momento, já faz em torno de 4 meses, para não dizer mais, da negociação com a empresa para o fechamento aí do acordo para a compra dos transmissores para a Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas. Então, esperamos que possam surgir outras empresas aí com esse mesmo intuito de fabricar transmissores DRM no Brasil, porque há mercado. O que não há, infelizmente, é quem faça os transmissores no país para que possa aumentar, então, essa capacidade de vendas. E, inclusive, trazer, as emissoras o conhecimento, trazer às pessoas o conhecimento do rádio digital. Isso é muito importante para o desenvolvimento da cultura do país, inclusive. Por fim, as perspectivas positivas para o futuro. Então eu vejo que nós hoje já temos consolidado essa questão do receptor e de uma transmissão chegando no Brasil, pelo menos. Isso é ponto pacificado. Agora, é interessante que o mercado se expanda, ele tem se expandido, a lei da liberdade econômica está aí para quem quiser usar. Só que as empresas elas têm que deslanchar. A gente espera que após todo esse momento passar, a situação no país, ela realmente flua e tem condições de fluir desde já, o quanto antes. Não há por que estarmos estagnados. O Brasil tem progredido e há sim, acredito, na possibilidade de desenvolvermos aí o DRM com mais força já nesse ano no Brasil. Basta querermos, apenas isso. Na minha visão, a questão aí da digitalização frente à migração para FM. Eu, sinceramente, digo que a migração ela pode ser algo positivo para fins lucrativos, de diversos meios, enfim, na questão da melhoria da qualidade do áudio, mas não traz os serviços que podem vir com a digitalização. Infelizmente, migrar do analógico AM para o analógico FM não é algo que eu visualizo como positivo, infelizmente. Então, esperamos que as agências reguladoras
por meio das maiores emissoras do país, abram os olhos para a digitalização do rádio e saiam desse marasmo. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Vamos para o intervalo, eu vou só tomar um cafezinho aqui rapidamente e retornamos com o Encontro DX, trazendo a participação do Francisco Jackson falando de radioamadorismo. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, muito obrigado a você que está na sintonia da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Estamos iniciando a segunda e última parte do nosso programa. E para falar do radioamadorismo, eu conto com a participação do Francisco Jackson, direto lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É com você, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Mudança na geração da nossa participação no programa Encontro DX. A partir do próximo programa, a nossa participação passa a ser gerada pela Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, que é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos, com CNPJ 09-412-007-0001-95, com abrangência em todo o território nacional, de acordo com o seu estatuto, artigo 5º do Estatuto Social, que diz: a fim de cumprir suas finalidades, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, poderá se organizar em tantas unidades quantas forem necessárias em qualquer parte do território nacional para realizar a sua missão e objetivo. Objetivo da AFRR. Entre outros objetivos que serão divulgados, a FRR tem como objetivo o desenvolvimento do radioamadorismo e rádio do cidadão em todas as suas modalidades. Por ser as comunicações em emergência uma modalidade do radioamadorismo, a Conferência de Radioamadores em Emergência, CRAEM, passa a integrar a AFRR. No próximo programa, falarei mais sobre o assunto. Conteste em VHF. Está acontecendo uma atividade radioamadorística no Brasil neste final de semana. Desde ontem, sexta-feira, dia 11/6/2021, às 21 horas de Brasília, os radioamadores brasileiros estão participando do Conteste Brasília de VHF. Esse conteste encerra-se amanhã, domingo, dia 12/6/2021, às 12 horas de Brasília. Objetivos do conteste: realizar o maior número de contatos e trabalhar diferentes grids. O que é grid? São os localizadores, né, das estações, dentro do período de competição. Apenas contatos ponto a ponto, né, de antena para antena, no nosso linguajar, né, serão válidos, excluído o uso de links, VoIP, EMS, satélites e repetidoras, né? Então não se pode usar esse tipo de comunicação no conteste, somente rádio, antena, saindo para a outra estação o sinal e recebendo da outra estação o sinal. Concurso nacional, mais contatos internacionais serão válidos se houver o envio do log da estação DX no padrão do concurso. Ou seja, o que é isso?
Se o radioamador da Argentina, região aí do sul, mesmo qualquer outro canto do mundo aí, quiser participar, ele vai participar, vai baixar o programa e vai falar com radioamadores brasileiros no concurso. E deverão passar o seu grid, claro, também, né, e enviar os logs no padrão do concurso. Aí será computado a participação dele. Bandas 2 metros, 144 MHz, 6 metros, 50 MHz. Novo, foi implantado desse ano, não tinha a banda de 50 MHz, tá? E modos FM, SSB e CW. Você pode fazer tudo isso junto, tá? Hoje é só, quero agradecer aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando e dizer, o radioamadorismo é uma coisa espetacular. Quer ver? Quando há uma catástrofe, que Deus o livre, nunca haja mais catástrofe nesse país, quando todas as comunicações oficiais entram em colapso, somos nós, os radioamadores, que com nossas estações, com nossos rádios, com as nossas baterias de carro, subimos os morros, vamos em direção à Defesa Civil e damos apoio nas comunicações. Porque não existe comando se não tiver comunicações. Desejo a todos um bom final de semana e até sábado que vem com um novo programa gerado pela Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão. Tchau, tchau, pessoal! Ouvimos a participação aqui no Encontro DX de Francisco Jackson falando do radioamadorismo. Arquivo do Rádio. Esse Arquivo do Rádio é uma homenagem ao Serviço Brasileiro da Voz da América, que foi criado há exatamente 60 anos. Trago hoje uma edição do ano de 1990 do Superclube dos Ouvintes da Voz da América, que era apresentado pelo Luiz Edmundo. E já na década de 90, como vocês vão ouvir, já era desenvolvida uma grande luta contra o encerramento das transmissões internacionais. E o nosso timoneiro nessa luta era o jornalista Walter Aguiar. Ele tinha uma página na revista Antena e dali ele fazia o possível e o impossível para que as transmissões em ondas curtas continuassem. O papel do Walter Aguiar foi muito importante nas ondas curtas do Brasil. Como é um programa longo das cartas dos ouvintes, esse áudio foi editado. Vamos colocar um trecho bem do início e outro do final do Superclube dos Ouvintes. Isso eu conto com a colaboração do Luiz Cláudio. Então, por favor, Luiz Cláudio, com o primeiro trecho do Superclube dos Ouvintes do ano de 1990. Vamos ter um boletim de atualização das notícias ao final deste programa. Ainda na audição de hoje, vamos ter estas atrações. A seguir, a reunião semanal do Clube dos Ouvintes. O Assunto em Foco, trazendo um tema da atualidade internacional, a apresentação de Álvares Bittencourt. E, finalmente, o Almanaque Científico, antecedendo o Boletim de Notícias. Fique com a Voz da América, o seu melhor programa de fim de semana. Se você escreveu recentemente para a Voz da América, fique atento agora, pois sua carta poderá estar sendo focalizada no quadro que vem a seguir. Nosso encontro amigo de todos os domingos. Começa agora a reunião semanal do clube mais democrático do Brasil. Está no ar o Superclube dos Ouvintes. Alegria, alô pessoal, a alegria nossa de estar mais uma vez com vocês, reunidos neste domingo em que temos uma presença maciça
dos destistas brasileiros na expectativa da reentrée do nosso programa Onda Curta. Um espaço que voltamos a abrir dedicado a você que curte esta onda. Por esse motivo, nosso salão está hoje superlotado. Nós damos as boas-vindas a todos vocês que se juntam hoje ao nosso lado. Estejam à vontade, a casa é de vocês, como dizemos sempre, porque há lugar para todos. Temos o maior salão de reuniões do mundo, do tamanho do Brasil, não é verdade? Daqui a pouquinho nós vamos servir um gostoso cafezinho que vamos tomar em companhia de amigos muito queridos. Antes de mais nada, um agradecimento ao querido amigo e companheiro Tárcio Santos, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com quem eu tive a alegria de me comunicar por telefone enquanto estava no Rio. E logo depois, no ar, ele fez muitas referências à nossa pessoa, que nos envaideceram muito. Participou depois pelo telefone também a nossa amiga Marilza, de São Paulo, que estava no Rio. Ouvi você, ouviu, Marilza? Muito obrigado pelas referências que você fez. Ao meu querido amigo Pedro Mateus, sua esposa Inês, um casal de um talento incrível que também registraram a nossa passagem com referências muito enaltecedoras, não só no programa do Tárcio, mas também nas férias dele quando comandava o programa, um outro amigo sensacional, o Gilberto Lissier, companheiro de muitas jornadas no rádio, na publicidade e que hoje também faz muito sucesso na Rádio Nacional. Muito obrigado ao Almir Luque, que com seu humor diferente e sua simpatia é um fator a mais de atração para esses programas. Da próxima vez eu prometo uma visita ao vivo a vocês todos. A Rádio Nacional está vivendo um grande momento com esses novos talentos do rádio brasileiro. Um grande abraço a todos. Pouco a pouco eu vou agradecer o carinho recebido de muitos amigos com quem tivemos contato no Brasil em abril, pessoas que nos acompanham pelas ondas curtas e que tivemos muito prazer em contatar pessoalmente. Eu respondo agora uma cartinha que vem de Sete Quedas, bonito recanto turístico do Brasil. Vem de uma caixa postal avulsa. Ouvimos um primeiro trecho do programa Super Clube dos Ouvintes da Voz da América, serviço em português para o Brasil. Como é um programa longo das cartas dos ouvintes, nós interrompemos e vamos agora pedir ao nosso técnico que coloque um trecho mais à frente, um pouquinho antes do encerramento. Então, Luiz Cláudio, por favor, faz essa mágica para nós aí nos botões, por favor. Vamos lá, Luiz Cláudio. Vocês sabem, 1991 é o ano 30 do Serviço Brasileiro da Voz da América. E 1992 é o ano 50 da Voz da América. Nós estamos antecipando a possibilidade de uma boa promoção, uma boa comemoração desses dois aniversários, com outros prêmios e brindes para os nossos ouvintes, ok? Estejam atentos. Mas nós temos mais motivos para a comemoração. Um deles está contido na carta que recebemos do companheiro Walter José Gomes Aguiar, da Caixa Postal 1166, em Santos, São Paulo. Ele fala de um pacote que nos enviou contendo um exemplar da revista eletrônica Total, onde ele mantém uma coluna chamada Sintonizando Ondas Curtas, e que infelizmente nós não recebemos, ok, Walter? Se puder, mande de novo. O Walter foi uma das pessoas que mais batalharam para conseguir o retorno do programa Onda Curta na Voz da América. Sempre escreveu, enviou cartas para a direção do Serviço Brasileiro, para a direção da Voz da América, para mim, enfim, ele se mexeu sem desanimar. Da mesma maneira como batalhou para evitar a saída do ar de programas em português para o Brasil de muitas emissoras. E ele mesmo comenta sobre a perda da Rádio Canadá, de meia hora da programação da BBC e outros fatos. E no ano que vem, diz ele, será a vez da Rádio Suíça. Eu homenageio em você, Walter, todos os destistas que lutam pela causa, que se esforçam para preservar o espaço que nos resta no Rádio Internacional. E é com muita satisfação que eu anuncio a volta, a partir de hoje, de programa que marcou época aqui na Voz da América, na condução do companheiro Ricardo André, e que ganha hoje o concurso de um outro companheiro valioso, Glaucio Veloso. Ouvimos um trecho do programa Super Clube dos Ouvintes do Serviço Brasileiro da Voz da América, do ano de 1990. Importante dizer que se o Serviço da Voz da América em português para o Brasil estivesse no ar, ele estaria completando agora neste ano 60 anos. E com esse bonito material da história da Radiodifusão Internacional, chegamos ao final de mais um programa Encontro DX. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço muito carinhoso ao Padre Inácio de Medeiros, que vai fazer aniversário agora no dia 16, na próxima quarta-feira.
O Padre Inácio é um fã do mundo do rádio e está com esse bonito projeto dos 70 anos da Rádio Aparecida. Esse projeto tem como título A Rádio em Décadas. Quem desejar pode acessar no canal do YouTube da Rádio Aparecida. Mesmo de forma antecipada, desejamos muita saúde para o Padre Inácio de Medeiros, que faz parte da direção da Rádio Aparecida. O Encontro DX teve na produção Cassiano Alves Macedo, montagem final a cargo do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação do Edson de Almeida. A direção geral da emissora é dos padres redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Muito obrigado pela sua audiência, estaremos de volta no próximo sábado, mas enquanto isso, visite nossa página no Facebook, que é Programa Encontro DX. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.